No mundo competitivo e dinâmico em que vivemos, gerentes executivos e líderes empresariais precisam entender a estratégia das organizações. Para definir e implantar um projeto estratégico, é necessário, antes de qualquer atitude, o conhecimento. Brincando com seus amigos, está sempre competindo. E para conseguir ganhar, você precisa ter alguma coisa de distinto desses seus amigos. E o que é isso? Tá? O que é essa estratégia? Como é que a gente pode definir? Sobretudo, o que é estratégia no meio empresarial? A estratégia no meio empresarial precisa ser definida, precisa ser entendida. Vamos começar pelas definições e ver o que essas definições têm em comum e como nós poderíamos sintetizar essas definições. A seguir, vamos ter uma ideia de como a estratégia evoluiu ao longo do tempo. O próximo slide, então, apresenta uma primeira definição de estratégia. Chandler, que foi um grande historiador da estratégia, ele definiu em 62, uma época fértil para a estratégia, que a estratégia era a determinação das metas e objetivos de longo prazo de uma empresa e as linhas de ação de alocação dos recursos necessários para a execução dessas metas. Então, estratégia envolve uma coisa de longo prazo. Então, é difícil imaginarmos uma empresa como a Varig, de repente, virar um restaurante. Vamos lá no restaurante Varig comer uma pizza? Não dá. A partir do momento que ela se posicionou, entrou no mercado e se fixou nesse mercado, difícil será para a Varig ser outra coisa que não uma linha aérea ou algo relacionado com isso. Então, a estratégia e as ações que empresas como essas vão tomar são ações de longo prazo. E longo prazo varia de empresa para empresa, de negócio para negócio. E o que são essas ações? São divididas em objetivos, em metas, como veremos mais adiante, tá? E são fundamentais para que essa empresa tenha sucesso. Vamos ver, então, mais uma definição? Nesse próximo slide, a estratégia empresarial é, numa palavra, a vantagem competitiva. O único objetivo do planejamento estratégico é capacitar a empresa a ganhar, de maneira mais eficiente possível, uma margem sustentável sobre seus concorrentes. A estratégia corporativa, desse modo, significa uma tentativa de alterar o poder de uma empresa em relação aos seus concorrentes, da maneira mais eficaz. Kenichi Ohmae. Kenichi Ohmae foi um dos homens que mais vendeu livros de estratégia, não porque vende para o Japão, mas porque foi um grande teórico, além de um grande consultor, e ele teorizou a globalização, mas ele definiu uma coisa muito importante: vantagem competitiva. Nós, no nosso futebol, no dia a dia, para conseguirmos nossa namorada, para conseguirmos sucesso na empresa, nós precisamos ter alguma coisa que nos defina como competidor. Alguma coisa que nos dê vantagem competitiva e que nos faça conseguir ser diferentes dos outros e, com isso, ganhar vantagem em relação aos demais competidores. Vamos ver mais uma definição no próximo slide? Essa definição é do Kenneth Andrews, um autor muito importante para a estratégia. Se vocês forem ver, é um autor que também está na década de 70. Ele define estratégia como o conjunto dos objetivos, finalidades ou metas e as políticas e planos mais importantes para a realização dessas metas, declaradas de modo a definir em que negócios a empresa está ou deverá estar e o tipo de empresa que é ou deverá ser. Nesse caso, Andrews acrescentou que esses objetivos, essas metas, vão definir em que negócio a empresa vai estar. Então, a empresa não pode estar em qualquer negócio, como eu falei da Varig, e também vai definir onde a empresa quer chegar. No fim das contas, para que serve a estratégia? A estratégia serve como, as ações e a estratégia servem como instrumento para que nós consigamos chegar a um futuro desejado. Futuro este que foi elaborado e está colocado em um plano, que é o resultado de uma estratégia, um documento que diz quais são os nossos objetivos e as etapas ou metas para lá chegarmos. Então, vamos sintetizar numa nossa definição pelo próximo slide? Então, resumindo essas definições e outras, a estratégia pode ser definida como um conjunto de meios que a empresa emprega para atingir seus objetivos. Envolve as decisões que definem os produtos e serviços para certos clientes e mercados e, em concorrência, a posição em relação aos demais competidores. Então, em concorrência,
A estratégia vai definir qual a sua posição em relação aos demais competidores. E mais, de que maneira eu vou chegar ao líder, ou se eu quero ser líder, ou se eu quero ser líder de um nicho, ou em que negócios eu quero estar, como a minha empresa vai se comportar em relação ao mundo. Cada vez mais o social e o ético está aí aparecendo, e normalmente as nossas definições são objetivos financeiros. Tudo isso vai ter que ser visto e vai ser visto ao longo do nosso curso. Passando para o próximo slide, então. Esse slide apresenta consegue ser distinta e diferente e competir de uma maneira mais efetiva em relação às outras. Uma ferramenta que vem da década de 70 é muito utilizada e será utilizada nesse curso é a análise SWOT. A análise SWOT, o S e o W, significam forças e fraquezas. E as forças e fraquezas constituem uma força interna da empresa. Então, voltando à transparência, o nosso curso está muito fixado na estrutura de mercado estática, ou seja, nós fazemos uma fotografia do que tem do lado de fora da empresa e uma fotografia da empresa e traçamos a estratégia. No entanto, a estrutura de mercado é dinâmica. E pensando na estrutura de mercado dinâmica, como fonte externa, está muito na moda a administração empreendedora. Voltando à época do Schumpeter, lá atrás, a escola austríaca, empreendedorismo nunca esteve tão em moda. Aliás, as grandes empresas brasileiras e as grandes empresas do mundo sempre foram empresas que começaram por uma pessoa que tinha uma grande visão de chegar a algum lugar e conseguiram um novo negócio, um novo patamar de destaque e criaram grandes empresas. É assim para o Banco Itaú, que eu mencionei, para a Votorantim, e é o caso da Gol também, do Constantino Júnior, numa herança da Breda, lá do seu pai e outras empresas. No entanto, essa administração empreendedora ocorre num caráter dinâmico. E de que maneira a gente poderia elaborar uma estratégia trazendo a partir de um caráter dinâmico? Não existe, esse roteiro ainda não foi identificado. Com relação às fontes internas, também não. As fontes internas de recursos mutantes, nós também não conseguimos ainda elaborar um roteiro para fazer a estratégia. Então, para elaborar a estratégia, nós nos utilizamos de uma ferramenta chamada planejamento estratégico, que usam essas ferramentas estáticas. Mas se o mundo é dinâmico, de que maneira, por que elaborar então uma estratégia com uma ferramenta estática? Por que não então tentar uma ferramenta dinâmica? É muito difícil uma ferramenta dinâmica. Um outro autor, um grande estrategista, Henry Mintzberg, criticou o planejamento estratégico há algum tempo atrás. E criticou justamente por essas, não só por ser estático, mas por se tratar de um órgão central da empresa e que não levava em conta os aspectos dinâmicos. Vamos tentar mudar isso nesse curso. Nosso planejamento estratégico será um planejamento participativo, para que todas as pessoas, ou o máximo de pessoas que influenciem no resultado da empresa, participem desse planejamento. Pode demorar um pouco mais, mas com certeza será mais efetivo. Ainda assim, ele é um planejamento estático. Nós tiramos uma fotografia de um momento para tentar, e do passado, para tentar estabelecer um futuro. De que maneira torná-lo dinâmico? Torná-lo dinâmico através de uma ferramenta que acompanhe a implementação e que acompanhe a sua execução de forma a que possamos controlar essa execução e saber quando devemos voltar a esse planejamento, ou seja, torná-lo atemporal. Nesse próximo bloco, nós estaremos vendo o que é o planejamento e como ele é importante para a estratégia e para a elaboração da estratégia. Obrigado e até o próximo bloco. Se você precisa mais informações sobre este curso, acesse o site www.dtcom.com.br. Neste ambiente, você encontra novas ferramentas que lhe ajudarão no processo de aprendizado e crescimento profissional. Além dos links relacionados ao tema da aula, o site apresenta uma avaliação do aprendizado, salas de chat com especialistas e suporte através de tutores e monitores. As salas de interatividade permitem o contato não só com os colegas, mas com os monitores, tutores e muitas vezes com os próprios palestrantes. Use também nosso DTCOL 0800 703 3180.
Neste número, além das informações que você precisa, a DTCom disponibiliza suporte técnico e de internet, gerenciamento de contas, qualificação e atualização do banco de dados, o televendas e vários outros serviços. O atendimento pelo DTCall é de segunda a sexta, das 8 às 20h30 e aos sábados, das 10 às 16 horas. Rede DTCom, líder em conhecimento corporativo.